Meus alunos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos falar da psicologia e sua interdisciplinariedade com o direito. A psicologia e suas interfaces com o direito. Pois bem, nós já falamos aqui, em todos os momentos, da importância de estudar essa disciplina da psicologia envolvida com o direito. E por que isso? Mais uma vez, repetindo, porque ambas são ciências que estudam o comportamento. Mas, Daniela, ambas têm o objetivo tão somente de estudar o comportamento? Não. Elas estudam o comportamento para quê? Para um melhor convívio em sociedade, buscando a pacificação social, buscando uma sintonia da coletividade, da sociedade. Então, por isso é que o psicólogo, ele não pode ser um fim em si mesmo. Não há possibilidade de a gente ver essa disciplina da psicologia de forma isolada. A psicologia, ela deve ser aplicada bem como ao curso de direito e em suas diversas áreas do direito, e bem como outras atividades, outras finalidades como a medicina, a odontologia e etc. Por que isso? Em específico no direito. Porque nós já falamos aqui que o direito nada mais é do que um conjunto de normas, um conjunto de regras. Não é qualquer norma, não é qualquer regra, e sim uma regra coercitiva imposta por um Estado competente, né? Uma norma congente em que o indivíduo ele é obrigado a cumprir essa norma, porque caso contrário, uma vez que ele descumpre a norma, a regra, a lei, gera uma sanção jurídica. E aí, então, portanto, estaremos diante de um ilícito. Aí a importância da psicologia em estudar essas pessoas que, com seus comportamentos, são transgressores da norma, são transgressores da lei. E é de uma valia muito grande trazer a psicologia, então, envolto do direito. Diante disso, nós temos algumas nomenclaturas da psicologia, diante dessa interdisciplinariedade, diante dessa facetas que nós temos, que a psicologia, então, ela pode ser vista como a psicologia jurídica, também chamada de psicologia forense. Psicologia jurídica, bem como psicologia forense, são termos sinônimos, mas a psicologia jurídica é um termo mais usado, é um termo mais utilizado. Para que serve a psicologia jurídica, então? A psicologia jurídica, ela serve para que possa determinar o comportamento daquele transgressor da lei, daquele que comete o ilícito, daquele que comete um ato contrário à norma, contrário ao direito, estudar esse perfil, estudar esse tipo de comportamento para uma melhor adequação de todos em sociedade, para uma melhor pacificação social nos dias de hoje. Então, a psicologia jurídica, ela tem esse objetivo de nos auxiliar para que a gente possa, então, estudar esse comportamento. A psicologia jurídica, ela se divide em duas espécies. É a que a gente chama de psicologia criminal e de psicologia judiciária. O que é a psicologia criminal? A psicologia criminal, ela ajuda na investigação do direito penal, na investigação da criminologia, na investigação do direito criminal, traçando o perfil do criminoso. Mas a psicologia criminal, ela trabalha com os antecedentes à consumação do crime. Estudar qual é o perfil de determinadas pessoas que podem chegar a delinquir, que podem chegar a transgredir a lei, que pode chegar a ser realmente um criminoso. Então, o trabalho da psicologia criminal é estudar de forma antecipada
antecedente quais seriam os perfis ou o perfil em específico abordado daqueles que vêm a delinquir. Para alguns doutrinadores franceses, o papel do criminoso, aquele que comete ou que é o transgressor, o perfil do criminoso, não seria pautado em condições orgânicas e mentais, mas seria pautado sob condições negativas. Ou seja, para diversos doutrinadores franceses, aquele cometedor, aquele que realiza o ato ilícito, aquele que realiza um crime, por exemplo, ele comete aquele crime por questões de condições negativas, raiva, ódio, vingança, e não por comportamento orgânico e também por algum tipo de comportamento anormal dentro do equilíbrio de normalidade mental. Então, até hoje, nos dias atuais, acredita-se então que o perfil traçado por aquele criminoso, dos criminosos, não advém então de condições anormais mentais, trabalhando dentro da normalidade de um equilíbrio mental e também de condições orgânicas, mas sim por condições negativas impostas pela raiva, pela vingança, pelo ódio. E essa psicologia, então, criminal, ela nos ajuda a todo momento a traçar esse perfil, a trabalhar, então, no auxílio do direito penal, a trabalhar no auxílio do direito criminal, por exemplo, em uma busca de uma investigação criminal, em uma busca de uma investigação pelo Ministério Público, pelo juiz ao realizar ali a conduta em relação a algum preso, trabalhar com a família desses presos. Então, nisso contribui, então, a psicologia criminal. Contudo, da psicologia criminal nasce uma subespécie de psicologia, que é a chamada de psicologia legal. A psicologia legal é uma subespécie, portanto, da psicologia criminal, e ela se difere da psicologia criminal porque a psicologia legal, ela aborda o perfil do criminoso pós o delito. Então, após a realização do delito, trabalhar com o perfil daquele criminoso. Qual é? De que forma que faz? Através de relatórios, através de entrevistas, através de perícias. Então, por exemplo, um determinado criminoso que já realizou um determinado crime, que já foi preso, que já foi condenado diante de um devido processo legal, que passou pelo contraditório, que passou pelos princípios da ampla defesa, e hoje ele está cumprindo pena, né? Para que ele possa ter uma progressão de regime, ele precisa ter bons antecedentes, ele precisa ter cumprido 1/6 da pena. E para que ele tenha essa progressão de regime, por exemplo, saindo do regime fechado para o regime semi-aberto, a psicologia legal, ela vem nos ajudar para saber se esse criminoso, qual é o perfil desse criminoso, ele está apto ou não a essa progressão de regime, através das entrevistas, através de uma bateria de exames, de relatórios que serão feitos então pelos peritos, pelos psicólogos nomeados, para que possa traçar esse perfil para se saber se ele pode ou faz jus ou não a essa progressão de regime. Então, a gente trabalha com a psicologia criminal anterior ao fato, para que a gente possa traçar o perfil daquele criminoso anterior, se aqueles atos que são realizados violadores da norma têm um criminoso com um perfil X que sempre realiza aquele tipo de ato, e pós a realização desse crime, trabalhar com a psicologia legal para verificar a aptidão daquele criminoso, o seu perfil criminoso ou não, para que ele possa fazer jus, por exemplo, aí no caso que eu citei de um exemplo, de uma progressão de regime. Então, pessoal, olha só, nós temos a psicologia jurídica, que é sinônimo de psicologia forense, que tem duas espécies, que é a psicologia criminal
e a psicologia judiciária, que nós já comentamos da psicologia criminal, e a psicologia criminal tem uma subespécie, que é a psicologia legal, que nós acabamos de falar. E nós temos também a psicologia judiciária. A psicologia judiciária é aquela com o objetivo de auxiliar dentro do fórum, dentro de todos aqueles que participam desse teatro do Poder Judiciário, de todas as pessoas atinentes. Então, auxilia o juiz, auxilia o Ministério Público, auxilia os advogados, para que possam, então, por exemplo, diante de audiências, diante de depoimentos, diante de acareações, eles possam identificar, para que eles possam utilizar dessa psicologia judiciária, para que eles possam verificar ali alguma mentira, alguma falsidade, algum tipo de nervosismo, de suor, de transparência que a pessoa, de que o criminoso possa estar relatando no momento de uma audiência, de um depoimento, para verificar esse comportamento, se há algum tipo de transtorno ali ou não. Então, a psicologia judiciária, ela acontece dentro do ambiente do fórum, para que possa auxiliar a todos que ali estão. Então, pessoal, isso é simplesmente uma síntese de quando a gente aborda a multidisciplinariedade, a interdisciplinariedade, as facetas da disciplina da psicologia jurídica aplicada ao direito. Lembrando, então, que isso é de suma importância. Olha só, vamos avançar, por exemplo, num caso prático, tá? Vamos supor que João, ele é aluno de um 6º período de determinada faculdade de Direito, onde que ele tem um professor de Direito Criminal, onde ele tem um professor de Direito Penal, e que esse professor de Direito Penal coincida de que ele é um juiz. E que João vá começar um estágio agora com esse juiz, tá? O juiz, então, juiz professor, pega um processo e dá para que João leia esse processo. João, ao se deparar com o processo e ler esse processo, depara com uma situação, com um caso concreto, que Ana, ao passar por um mercado, ela furta 2 pacotes de biscoito, no valor aí de R$5, de R$8. O seu advogado de defesa vem relatando que Ana nem precisaria cometer esse tipo de delito, uma vez que ela é de classe alta, média alta, mas que ela possui um transtorno. Ela possui um transtorno porque ela é cleptomaníaca. E aí, o professor de João, também juiz, conhecedor da psicologia jurídica, faz uma seguinte questão para João. João, além do direito penal, que você identifica aí um furto, qual é a outra ciência que você poderia qualificar para que você pudesse entender o comportamento de Ana? Então, João, como um bom aluno de psicologia jurídica, ele vai poder determinar, dentre das interfaces do direito, qual é a espécie de psicologia que se pode aplicar a esse caso concreto. Um estudo para vocês. Fique aí esse exemplo, sem a resposta, para que vocês possam, meus alunos, identificar qual é a psicologia que seria aplicada nesse caso diante dessas espécies todas que nós acabamos de estudar. Para que vocês possam complementar os seus estudos, algumas questões aos senhores. Qual é a diferença de psicologia jurídica para psicologia forense? Qual é o objetivo da psicologia criminal? Qual é o objetivo, a finalidade da psicologia legal? Há diferença entre psicologia judiciária e psicologia jurídica? Um super beijo a vocês e até. Bons estudos, meus queridos. Beijos.